Boa noite, Anderson. A gente vai apresentar o nosso projeto de limnologia e os discentes, né? É o Matheus, Marques, o Lúcio e eu, Bárbara Maia. Na nossa agenda, a gente vai trazer a introdução, os parâmetros, né? Os índices de qualidade da água, assim como as coletas e os armazenamentos das amostras de água, os levantamentos de custo e as referências. A estiagem é um período marcado pela ausência de chuvas e, como consequência, acontece a falta de água nos reservatórios de águas da cidade. Aqui em Itabira não foi diferente. A estação de água da Pureza e dos Gatos sofreu uma forte crise hídrica, que não tinha água disponível para a população, que foi para reverter a situação, foi proposto o revezamento hídrico, né, entre os bairros, mas podia também utilizar a água dos lagos do Jusante e Montante, próximos da Unifei, para disponibilizar para a população. Só que antes disso, a água ela tem que ser feito o levantamento dos aspectos referentes à sua qualidade, para ela ser disponibilizada de forma potável. Na Lei 9.443, ela fala que a água ele é um bem de domínio público e que em caso de escassez, o recurso hídrico ele é de consumo humano e estão justificando assim a utilização dessas águas para a população. Como parâmetros físicos, a gente tem o sabor e o odor, né? Que eles são resultados de causas naturais, como algas, vegetação em decomposição, fungos, né? Compostos orgânicos e também causas artificiais, que aí a gente já tem o esgoto doméstico e industrial. Na cor, é, ela é um parâmetro que ele resulta da existência, né, na água, a existência de substâncias em solução. Aí tem o ferro e o manganês, pela decomposição da matéria orgânica na água, principalmente a decomposição de vegetais, pela introdução do esgoto industrial e doméstico. E na turbidez, a gente analisa, né, a presença de matéria em suspensão na água, como a argila, o silt, alguns organismos microscópicos e algumas outras partículas. Na análise de sólidos, são analisados os sólidos de suspensão, né? Que é um resíduo que permanece no filtro de avesso após a filtragem da amostra. E eles podem ser divididos em sólidos sedimentáveis, né? Que se sedimentam após um período de repouso da amostra, ou então sólidos não sedimentáveis, que eles somente podem ser removidos pelos processos de decantação, coagulação e floculação. Também a gente faz a análise dos sólidos dissolvidos, que é a matéria, que é o material que passa através do filtro. E representa a matéria em solução ou estado coloidal, que está presente na amostra do efluente. Na análise de temperatura, é medida a intensidade do calor, né? E esse parâmetro, ele é importante porque ele flui em algumas propriedades da água, né? Como densidade, o odeico, oxigênio dissolvido, a viscosidade. E já na análise de condutividade elétrica, a gente observa a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. Falar um pouco sobre os parâmetros químicos, a gente pode começar falando pelo pH. O pH ele é de extrema importância na vida aquática dos seres vivos. Ele deve estar em uma faixa neutra, que vai de 6 a 9, nem tão ácido e nem tão base. A alcalinidade, ela permite que a água tenha uma capacidade de neutralizar os ácidos. Uma alta alcalinidade, ela pode trazer um sabor desagradável à água e tendo influência diretamente no tratamento do líquido. A dureza, ela resulta da presença principalmente de sais alcalinos terrosos. Esses sais, eles causam um sabor desagradável à água e um efeito laxativo, que não é o que se procura no tratamento. O ferro e manganês,
ele faz com que a água tenha um aspecto de avermelhada, manchando roupa, manchando alguns outros produtos industriais que mancham se tiver contato com essa água. E essa água ela favorece o desenvolvimento de algumas bactérias que chamam ferrobactérias. Essas bactérias causam mau odores e uma coloração que não é agradável quando você vê saindo da sua torneira, por exemplo. O oxigênio dissolvido ele é indispensável para os organismos aeróbicos. Águas com baixos teores de oxigênio significa que essa água recebeu matéria orgânica. E podemos falar que a matéria orgânica vem do esgoto, na sua maioria. Então, é um índice que mostra que essa água já sofreu mudança. Tanto a DBO como a DQO serve para reconhecer se essa água recebeu matéria orgânica ou não. Então, é de extrema importância analisar esses índices e ver se está de acordo com a legislação de potabilidade da água. Os parâmetros biológicos a serem analisados, a primeiro deles é a indicação de micro-organismos do grupo coliformes fecais e E. coli, que eles indicam a presença de contaminação fecal, e sua identificação ela vai ocorrer através do reagente Colilert, que já é conhecido pela gente do laboratório dos laboratórios Unifei. Ele é fácil de usar e dá um resultado preciso e rápido. A gente também vai identificar a presença de algas no lago, porque as algas, o excesso de água pode causar a eutrofiação do lago, deixando a água com a cor verde, um cheiro muito ruim, muito forte, e a presença de cianobactérias, que é prejudicial à saúde. A metodologia para identificar isso será pelo índice de nitrogênio, já que o nutriente, né, o nitrogênio, ele é um agente causador do excesso de água nos lagos. E assim a gente vai fazer a análise através dos resultados da análise química do nitrogênio. Os índices de qualidade de água, eles foram feitos a partir de um estudo realizado pela National Sanitation Foundation, né, nos Estados Unidos, e a CETESB, ela adaptou e desenvolveu, né, o IQA, que é o Índice de Qualidade das Águas. E ele incorpora 9 variáveis consideradas relevantes para avaliação da qualidade da água, e o determinante principal é a sua utilização para o abastecimento público. Aí, como parâmetros, a gente tem o oxigênio dissolvido, os coliformes tolerantes, o potencial hidrogênico, né, que é o pH, a demanda bioquímica de oxigênio, que é o DBO, a temperatura da água, o nitrogênio total, o fósforo total, a sua turbidez e o resíduo total. A coleta ela vai ocorrer em um ponto específico na margem do lago, onde as amostras serão coletadas a aproximadamente 20 centímetros da superfície. Elas serão armazenadas em frascos de polietileno de 500 ml, que vão ser identificados e lavados com água destilada. No momento da coleta, os frascos serão ambientados com a mesma água da amostra e ar-condicionada sobre refrigeração térmica, até a chegada no laboratório do Unifei. Em laboratório, as amostras serão mantidas, né, em estufa, em temperatura ambiente, até a realização dos experimentos. Vale lembrar também que durante a coleta, o responsável ele vai usar EPIs como luvas, para não ocorrer nenhum tipo de alteração nas amostras. Os experimentos serão realizados de forma voluntária pela Unifei, por serem um projeto de bem comum para a comunidade. As análises serão feitas no laboratório da faculdade, onde tem toda a infraestrutura necessária para a realização das análises e que não vai exceder despesas administrativas. Com a tutoria dos professores, os alunos poderão participar das operações
que também pode ser oferecidas como projeto de extensão. Já em questão da captação, tratamento e distribuição da água será de responsabilidade do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira. Esse é o nosso cronograma. Ele é dividido em semanas. Na primeira semana, a gente vai reunir os alunos voluntários que vão participar dessa pesquisa. Já na segunda semana, a gente vai organizar todos os equipamentos, os EPIs, toda a aparelhagem que vai ser necessária para fazer as análises da água. Na terceira semana, a gente começa em si a coletar as amostras do lago Amontante e, ao mesmo tempo, já analisar, porque essas amostras têm que ser analisadas num tempo assim bem próximo. Já na quarta semana, a gente faz o mesmo procedimento com o lago Jusante, coletar as amostras e analisar. Na quinta semana, a gente vai fazer uma comparação entre os resultados que obtivemos nos dois lagos. E na última semana, que é a sexta, a gente vai passar esse resultado das análises para o site, no qual eles vão verificar se a água está de acordo ou não para ser usada como um reforço no abastecimento de Itabira.